Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro do nosso projeto de vida. E mais uma vez nós temos a presença do professor Adalberto Teles, conhecido por Beto Teles. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor. Hoje nós vamos continuar o nosso trabalho de conversar com essa turma animada, essa turma querida dos nossos estudantes aqui de Pernambuco e vamos continuar falando de alteridade, que é uma coisa muito importante nos tempos atuais que a gente está vivendo. O professor tocou aqui num assunto importante. Nós precisamos debater um pouco mais sobre alteridade. Mas antes de ele falar um pouco mais sobre alteridade, mandamos um abraço aqui para a nossa professora intérprete de Libras, Sueli Santos. Muito obrigado, Sueli. E também a Jonathan, do Educapeia, Ronaldo. E é isso aí. Então vamos lá. Professor, alteridade. Mas antes disso, é importante saber que projeto de vida é fundamental. É isso aí, projeto de vida é fundamental. Mas agora o professor Beto vai nos dar aquela aula, aquele bate-papo sobre o que é alteridade. Vamos conhecer um pouco mais. Professor, só para relembrar um pouco, olha na tela. Nós vimos falando sobre alteridade, né, que nós falamos já para nossos estudantes, ele vem do latim alteritas, né, que é a concepção que nós temos do outro, de como a gente interage com o outro, né, aquelas questões que a gente vai buscando sempre para entrar em contato com o outro e conviver com o outro. Eu gosto muito quando uma banda chamada U2, Sim. eles usaram durante muito tempo a ideia de conviver. Conviver é praticar alteridade. Interessante, professor, que às vezes a gente pensa assim, o mundo é a minha medida, tem que ser do meu jeito, a gente esquece que existe o outro, muitas vezes, né? Por isso que é importante a ideia da alteridade e como a gente pensa, por exemplo, eu já falei para vocês antes, uma pessoa que eu sempre recomendo que se vocês puderem ler alguma coisa dele, leiam, é Santo Agostinho, né? Então, quando ele fala justamente dessa questão da alteridade, a alteridade tem a ver em quando você olha para o outro como um ser importante para coexistir, né? O ser que existe com a gente, né? Então, a alteridade ela tem muito a ver com essa possibilidade que a gente tem de reconhecer no outro uma possibilidade de existência, entendendo o outro como ele é e esse outro também entendendo a nós como nós somos, né? O mundo seria perfeito. E eu achei interessante justamente quando a gente estudava e pensava autoridade, alteridade. Autoridade não quer dizer alteridade, né? Não, não. A autoridade é algo que a gente conquista, né? Como diria Marco Aurélio, você não tem autoridade por imposição, né? A autoridade é algo que é lhe dado. Alguém lhe dá a autoridade porque você a constrói junto ao outro. É interessante essa questão da autoridade, alteridade, o eu, né? Vamos conhecer o eu. E eu trago palavras-chave aqui. Eu gostaria que o professor Beto aqui, olha as palavras-chave, professor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o eu, o outro, a identidade, o respeito, a questão do desrespeito, o direito, a diferença, a pluralidade e também um pouco sobre violência. Violência. Muitas vezes a violência se dá porque a gente não aceita o outro, não é isso? Exatamente. Nós devemos entender que a outra pessoa tem suas características especiais. Elas são únicas. Eu sempre falo, quando eu falo para jovens, dos vários encontros que eu tenho e que eu tive durante a minha vida toda, eu sempre falo para os jovens a seguinte questão. O outro, ele é quem possibilita a gente existir no mundo. São os pais, são as mães, são os professores, a sociedade, todos esses constituem os outros que fazem com que nós existamos. Mas detalhe, cada um de nós é um eu único. Você tem o seu eu único, professor Robson tem o eu único, eu tenho o eu único, nossa querida professora Sueli tem o seu eu único, né? Nós somos seres únicos. Por isso que eu sempre digo, faça o melhor que você puder na sua vida, porque se você não fizer, vai ficar uma vaga no quadro lindo que é a humanidade, apesar dos pesares, né? Professor, por falar em eu, o outro, essa questão da alteridade, eu gostaria que você explicasse para nós esse quadro que está aí, certo? Olha, esse quadro ele fala exatamente a forma de um observar o outro enquanto o outro, não é? Porque eu sou um eu enquanto eu vejo o outro
como importante para a nossa coexistência. E essa coexistência ela fica muito mais interessante quando esse outro me vê como outro, Sim. né? E não como eu me vejo, mas ele também está na posição dele ser um eu. Né? Então, uma vez que eu olho para um outro, Assim. esse outro também é um eu. Né? Então, se nós nos observarmos sempre com essa questão de dizer, olha, eu entendo o outro como ele é e ele me entende como eu sou. Né? Então, com essa coexistência, a gente pode chamar de alteridade. Mais uma vez, por favor, a questão da. Eu acho interessante, professor, também, é que muitas vezes a gente usa o verbo até errado. Eu tolero o outro. Tolerar. Não. A questão não é tolerar, a questão é coexistir. Né? Eu sempre digo que é coexistir. A tolerância ela tem a ver com ações. Por exemplo, as ações dos intolerantes, né, segundo Popper, né, nós não devemos ser tolerantes com os intolerantes. Né? Mas assim, a tolerância ela tem a ver com as ações que os outros praticam e nós devemos tolerar ou não, mas o outro nós devemos aceitá-lo como ele é, sem modificá-lo e que ele cuide da vida dele enquanto nós cuidamos da nossa. Né? Ô, professor, e justamente nessa questão de aceitar o outro, admitir o outro, essa questão dos verbos, essa questão da alteridade, que o outro tem a sua singularidade, é que eu trouxe aqui para vocês. O professor Beto vai refletir um pouco sobre esse cartão que está aí. Veja só, o outro e as suas diferenças, né? Exato. Aproximar. É o quadrinho, né? Então, ele passa uma questão muito interessante que tem um filme que eu recomendo também para os jovens que eles queiram assistir. É um filme chamado A Missão. Sim. Ele é um filme que já está... Ele é bem velho, ele ainda está em catálogo, ele é bem velho, mas é um filme muito interessante, né, com Jeremy Irons e com Robert De Niro. Né? É um filme maravilhoso sobre a América do Sul e sobre a colonização indígena. Então tem algumas passagens que são parecidas com essa. Nesse nosso quadrinho, a gente vê que um padre, ele diz assim, olha, eles tomam banho todos os dias. E o cidadão europeu, vendo os índios ali tomando banho, ele diz que eles são os bárbaros, né? Então, na verdade, no filme, por exemplo, A Missão, o padre, que é interpretado por Jeremy Irons, ele vê nos índios muita pureza, ele vê nos índios muita criatividade. Então, ele começa a ensinar os índios a cantar, começa a ensinar os índios a tocar instrumentos, a fabricar instrumentos. Então, numa das apresentações que ele faz a um dos bispos que visitam lá a colônia, né? Então, o índio canta lá uma pequena área, né? E ele faz, parece com gente, como se os índios não fossem gente, né? E o interessante é que, no caso do filme, trazendo para essa questão da alteridade, justamente é o seguinte, reconhecer que a minha civilização não é a única, o meu modo de ser não é o único, existe o outro aí. Quando você falou parece gente, isso é uma intolerância, é eu me colocar acima do outro. Exato, porque nós não podemos nos achar melhores do que, por exemplo, os indígenas, porque se nós formos colocados no mundo deles, nós não sobreviveríamos nem por 2 ou 3 dias. Né? No entanto, eles sabem sobreviver no mundo deles da forma mais simples possível. Então, significa que nós não sabemos sobre o mundo deles, logo nós não temos nenhum direito de estereotipar um índio como sendo uma pessoa diferente de mim e que fosse uma pessoa que fosse inferior a mim. Na verdade, os índios, eles são de uma cultura muito cuidadosa, muito bem cuidada. Quem teve o prazer de conviver algum tempo com os índios, como eu já convivi, a gente começa a ver, por exemplo, que eles não dão ordens uns aos outros. Não existem um índio dar ordem ao outro. O índio, todos eles sabem o que tem que fazer. Então é uma comunidade extremamente organizada, é uma sociedade muito organizada que nós poderíamos aprender muito com eles. E claro, como a gente tem acesso à tecnologia, nós somos seres que começamos a explorar e às vezes explorar de um modo muito triste. Eu acho que nós ainda já falamos no ano passado e ainda vamos tocar nessa tecla de novo, que é a questão de proteger a natureza. Só para a gente ter uma ideia da importância, por exemplo, dos índios, que já que a gente falou nos índios, né? Eles são realmente os guardiões da floresta. Sem eles,
a floresta ela vai perecer. E uma vez que ela pereça, por exemplo, a natureza, nós vamos pagar muito caro. Como diria Einstein, a Terra vai sobreviver. Quanto aos seres humanos, eu tenho dúvida. E por falar justamente essa questão dos estereótipos, na tela nós temos aqui, muitas vezes a gente gosta de taxar o outro. É Exato. punk, aquele que gosta de samba, é o intelectual. É como se a pessoa só tivesse aquela característica. É o educado, é o bonito, é o feio, é o charmoso. E são estereótipos sociais, né? São estereótipos, mas na verdade nós devemos entender que existem os agrupamentos sociais. Né? Eles são grupos sociais. Os jovens gostam. E os jovens, sim, é natural da juventude. A gente vê, por exemplo, dos estudos de um cara que eu também recomendo, se você puder ler alguma coisa dele, leia. O nome dele é Jean Piaget. Né? O Jean Piaget, ele nota que os jovens, eles gostam de andar em grupo. Né? Eles durante certa parte da idade, que nós chamamos, depois da Revolução Industrial, a gente chama de adolescência, os adolescentes são notáveis por andar em grupos, são os grupos dos amigos, nós temos aquele grupo de amigos, as meninas têm os grupos dela, nós temos os grupos que saem junto, vai para balada, para várias festas. Então, é natural dos jovens escolherem seus grupos. Então, esses grupos são caracterizados como punks, como new punks, os dark. Tem vários tipos de jovens, né, que fazem. Agora, é interessante quando a gente aceita o outro, esse verbo aceitar até é complicado, quando você coloca o outro, você entende o outro, certo? A gente deixar de taxar, porque ele tem determinada característica, e não é só aquilo. O ser humano é muito mais amplo. Exato. Quando a gente está falando de alteridade, a gente também falou muito sobre identidade. Né? Então, uma das características da identidade é que nós entendemos que em alguns grupos nós encontramos a nossa turma. Né? Então, é natural que alguns jovens, eles achem em alguns grupos a sua turma, aquela turma que trata dos mesmos assuntos, gostam de curtir as mesmas músicas, as mesmas baladas, os mesmos picos. Né? Então, eles são jovens que gostam de estar nos seus lugares. Agora, nesse momento, vamos trazer um pouco de conhecimento científico para eles. Na tela, trago para vocês a seguinte questão. Vou fazer essa leitura, professor. Com o surgimento, em 1997, dos parâmetros curriculares nacionais, que elegeu a pluralidade cultural como um de seus temas transversais, a multiculturalidade ou a compreensão da diversidade ganhou relevância na área educacional. A noção de alteridade recebeu viés distintos. Ou seja, aqui está falando justamente que há documentos, no caso da educação, essa questão multicultural. Então, no caso, essa multiculturalidade é a riqueza da questão social, não é isso? Sim, e uma das formas da sociedade crescer, né, e fazer com que nós sejamos seres humanos muito mais civilizados, que é a partir da indicação dos parâmetros curriculares, de que nós, os professores e os estudantes, nós devamos estudar essa questão da multiculturalidade, de entender a pluralidade religiosa, cultural, é importante para que a gente possa viver a alteridade, conviver com o outro na medida em que eles são dos seus modos diferentes e que nós devamos respeitar essas diferenças. Né? Quando o senhor falou justamente aí essa questão do jovem buscar seu grupo, eu trouxe uma foto aqui, certo? Uma alteridade, que é o jovem alteridade, a identificação, né? São jovens, estão se identificando as meninas aí, não é isso? Tipo do jovem, não é isso? Exato. Isso é tão interessante que um dos meus temas de trabalho, eu trabalhei durante a minha vida inteira, eu trabalhei desde 2001 até 2010, eu trabalhei somente com grupos específicos. Então, um dos grupos que eu trabalhei de jovens adolescentes foram os grupos de hip hop. Né? Então, existe dentro do próprio conjunto de jovens que compõem o hip hop, existem subgrupos. Existem os rappers, que são aqueles que fazem música. Existem os MCs, que também fazem música, mas também tratam daquela parte musical das picapes. Operacional. Né? Existem os break boys, ou b-boys, que são os rapazes que dançam. Depois entraram as big girls, né, que são as garotas que são dançarinas. E existe também, dentro disso, aquelas pessoas que compõem várias partes desse grupo.
né? E tem gente que tem diversas habilidades que são desenvolvidas em várias áreas desse grupo. Mas tem jovens que gostam somente de ser b-boy, né? Então vai variando muito assim. E é um grupo cultural com subgrupos dentro. Então, para a gente ver o quanto é ampla essa questão da multiculturalidade. Acharmos que todo mundo se enquadra dentro de uma caixinha, isso é um erro, né? É um erro total, né? Nós devemos entender que cada um de nós é um ser único dentro da esfera da existência humana. Cada um de nós é uma única história. Ô professor, dá para trabalhar a alteridade e a diversidade, claro, em sala de aula? Sim, perfeitamente, porque dentro da sala de aula nós devemos entender que o nosso colega, ele é aquele que a gente, os melhores amigos da gente, só um parêntese, os melhores amigos que a gente tem são amigos que nós conseguimos na escola. É na escola onde a gente tem as grandes amizades que levam para o fim da vida. Eu tenho amigos meus hoje que nós começamos a escutar os Beatles nos anos 80 e ainda hoje nós nos encontramos e a gente escuta Beatles já com as cabeças brancas. Nós estamos já velhos e com filhos, né? Os filhos da gente também escutam músicas que a gente escutava por conta da nossa influência. Então, é importante que os professores e os estudantes, primeiro, é importante que os professores reconheçam nos estudantes o outro com sua singularidade e com o seu modo de ser. E isso vai fazer com que também os estudantes, vendo que o professor tem esse respeito todo por ele, ele vai começar a ser influenciado para respeitar os seus colegas, né? Porque nós, os professores, nós temos esse presente que é dado para a gente, de às vezes sermos algum tipo de modelo para os nossos estudantes, né? Professor, ia trago na tela uma fotografia infeliz, né? É o desrespeito, né? Olha aí a questão do desrespeito, a violência, não aceitar no outro, ou porque o outro é de um grupo diferente, certo? Não aceitar mais uma vez essa cena infeliz, não é isso? Nós tivemos, inclusive, alguns dias atrás, vários problemas com a violência dentro de sala de aula. Claro que nós estamos passando um problema sério, que é essa volta depois de longos dias longe da sala de aula, a gente tem que ter um período de adaptação. Então nós devemos ter muito cuidado, gente. A violência, ela não resolve nada, né? A violência, ela só pode causar guerra, situações de dificuldade. Eu nunca vi nenhuma coisa ser resolvida pela violência. Interessante, professor, que ali naquela fotografia era violência, como é que eu poderia dizer? De fato, a agressão A física. agressão Agora, física. a violência verbal. Vamos ver. Sim, existem Discriminação, né? as violências que são compostas primeiro pela própria discriminação, o bullying na escola, né? Então é uma questão muito, muito séria. Eu passei por uma situação dessa na escola porque eu era muito pequeno, né? Meus irmãos são todos altos, mas eu sempre fui encruado lá em casa, né? Eu fui aquele que não cresceu. Então, por exemplo, quando eu entrei na universidade, eu tinha 15 anos e eu tinha uma altura muito pequena, eu tinha 1,50 m. Então, às vezes as pessoas me chamavam de baixinho, me chamavam de pingo, me chamavam de vários nomes assim, para poder tratar com a pessoa. Eu levava na brincadeira, mas algumas pessoas não levam na brincadeira, né? Então nós devemos respeitar o que o outro é para conviver com a diferença. Professor, passa tão rápido aqui essa discussão. Já finalizando aqui, certo? Eu deixo como atividade para vocês pesquisarem algum filme, certo? É algum filme que fala sobre alteridade e apresentar, fazer uma sinopse, assisti-lo, certo? Refletir sobre ele, tá certo? Mas antes disso, professor, olha o que nós temos aí na tela. A diferença A nos diferença enriquece, o respeito nos nos une. une. Isso é extremamente importante, por que a diferença nos enriquece? A diferença nos enriquece porque são as diferenças que fazem o quadro ficar perfeito, né? Cada um com sua diferença compõe uma imagem, um som, uma realidade muito mais interessante. E o respeito nos une por quê? Porque nós entendemos através da alteridade que o outro deve ser respeitado sempre. Então, com isso aí, nós hoje, infelizmente, já estamos chegando ao fim. Deixo um abraço para todos vocês, aqui a Ronaldo, aqui do Educapé, a professora Sueli, o professor Adalberto, que voltará, é claro, que ele faz parte aqui do projeto de vida. Professor, uma mensagem? Pessoal, lembre-se sempre de uma coisa interessante: o amor, o trabalho
e Isso. a alegria são as fontes de nossa vida. Deverão também governá-la. Tá certo. Por hoje é só. Um forte abraço a todos.